Oi, gente, estamos aqui no podcast. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito interessante, uma empresária, mas ela gosta de ficar mais atrás das câmeras, viu? Não gosta muito de aparecer, não. Vocês todos conhecem o produto que ela beneficia, é Luíse Chaves, da Norvidros, mas ela não é muito das câmeras. Hoje ela vai descortinar um pouquinho da vida dela, aqui para vocês. Luíse, boa Boa tarde. tarde, Celeste. Nosso papo aqui é totalmente informal. E eu quero que você vá falando aqui, vamos fazer um ping-pong aqui, vamos conversar. E você vai me falar um pouquinho da sua vida, que eu já conheço muito pouco, mas conheço alguma coisa. Como é que Luísa começou? Me conte aí sua história, porque sua vida realmente é uma história muito bonita, já lhe disse isso. Eu agradeço a oportunidade, né? E espero que eu possa contribuir com os ouvintes, com as mulheres, né? Para ver, assim, numa situação de resiliência, né? Que a gente tem que ter nessa vida resiliência. Exatamente. Porque o que é bom e o que é ruim vem para todos. A chuva vem para todos, o sol vem para todos, né? E a gente tem que saber gerenciar os conflitos, saber que nem tudo é perda, Verdade. muito é Exato. aprendizado, né? Com a fé que a gente tem em Deus, conseguir transformar, né? E ter resiliência e transformar em algo positivo, né, que transforme a nossa vida, a vida das pessoas ao nosso redor, que a gente sirva de inspiração de coisas boas para outras pessoas que passarem por situações também difíceis, que acham que não tem uma forma de sair daquilo ali, e ver que tem, que sim, que pode ter sim, né? E que muitas vezes Deus usa pessoas improváveis, Verdade. né? A gente não nasce pronto, né? A gente está sempre ali aprendendo, aprendendo, aprendendo sempre. A gente não nasceu sabendo fazer nada, a gente foi aprendendo no decorrer do caminho. E isso eu acho que é comum de todo mundo. Agora você tem que ter muita força de vontade, muita fé em Deus, né? E, Tem que olhar em volta, né? Quando né? as coisas Isso, acontecem. Eu já lhe disse, inclusive, exatamente. aqui o nosso papo vai ser muito interessante, como eu falei, porque você é uma pessoa que inspira, mas é pouco tempo. Até já lhe falei que você devia fazer, como eu fiz da minha trajetória, um documentário de tudo isso, né? Porque são coisas motivadoras, né? Que as pessoas têm que É, ter a oportunidade de é. conhecer. Eu entrei no vidro, né, através do meu esposo, Sim. Wilson Chaves. Ele foi funcionário da Norvidro. Ah, legal. E ele comprou a Norvidro anos depois. Ele saiu da Norvidro, a Norvidro era de um tio dele. Ele saiu de lá, passou um tempo como funcionário e depois ele abriu a empresa dele, que era Vidrax, em João Pessoa. E E aí, comprou. depois de um tempo, ele foi e comprou a Norvidro, né? E ele teve uma primeira família, né? E após ele se separar, a gente acabou se conhecendo. Eu trabalhava e estudava em Fortaleza, ele de Recife e João Pessoa. E aí ele foi passar um final de semana em Fortaleza, né? Uma Semana Santa, e a gente acabou se conhecendo, Uma né? conexão. De estados diferentes, de vidas diferentes, e eu digo que o sinal, assim, eu acho que o sinal eu conheci ele através de uma prima minha que passou em Odonto, em João Pessoa. E ele tinha um amigo em João Pessoa, e ela começou a namorar com esse amigo. Ela disse: Não, vamos passar a Semana Santa em Fortaleza? Vamos. Aí ela, como eu morei na casa dela, que eu saí do interior com uns 15 anos, né? O interior que eu morava, uma cidade muito pequena, só tinha até a oitava série. E aí eu fui para Fortaleza, que era a capital, para poder Estudar. estudar. E aí morei um tempo com essa minha prima. Aí quando ela voltou nessa Semana Santa, que ela já estudava em João Pessoa, voltou com o namorado dela e com o Wilson para passar o final de semana lá. Ela disse: Não, vamos jantar, que eu quero lhe rever, né? Já faz tempo que eu tô fora. Não, tudo bem. E eu sempre Caxias ali com trabalho, botei a roupa em cima da cama, tirei, não, mas amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, não sei o quê. Botei a roupa, guardei a roupa, disse: Não, eu vou. Quando deu 10 horas, eu disse: Ó, eu não vou esperar o jantar,
Então pedi um café e disse: "Eu vou embora que amanhã eu tenho que trabalhar cedo". Nossa, Eu acho que essa foi a ficha. meu Deus. Essa foi a ficha. Então eu Ela já pedi. foi um cupido mais ou menos, né, já que será? Ela disse que nem tinha essa Essa ideia. pretensão, não Ah, tinha nessa ideia, né. Eu: "Não, vou pedir um café, não vou esperar o jantar, porque amanhã eu tenho que trabalhar cedo", então acho que essa parte do trabalhar cedo foi a ficha. matou. Aí eu fui embora. Depois, quando eu já tinha trabalhado lá o meu expediente, e ele me ligou, eu estava no interior, já na casa da minha avó, aí disse: "Olha, na próxima semana eu tô aí". Aí eu pensei assim: "Oxe, esse homem é doido". Que Aí esse eu cara fiquei quer? eu fiquei eu fiquei assim: "Tá bom", falei nada, né. Quando foi no outro final de semana, ele estava lá. E assim, tudo aconteceu muito rápido, né. Eu acho que são Foi, as coisas como quando elas têm que realmente acontecer. sim, E aí chegou um determinado momento, como ele tinha empresa aqui em Salvador, era uma empresa menor, a Norvidro ela começou lá em Granjas Rurais, sim. num prédio alugado, um equipamento bem menor, né, uma têmpera bem menor. E, e aí chegou um momento que, como tinha empresa aqui em Salvador, em João Pessoa, em Recife, em São Paulo, não dava para ele fazer mais um estado, né? Era impossível Sim, para claro, ele para ficar tomar conta de tanta quantos coisa. estados viajando. Aí chegou a hora que eu tive que, sim, tomar Decisão. uma decisão. Não, eu vou embora para Salvador. Se não der, eu deixo minha casa aí. E aí transferi a faculdade, nessa época eu fazia administração, transferi para cá. Se não der certo, eu volto, Claro, né? na tentativa. E fui. E tentei. Nessa tentativa, eu acabei ficando, né, aqui e entrei no universo do vidro em 2003, Já 2004. eram beneficiadores ou vocês só Nós instalaram? já éramos beneficiadores. A gente sempre foi uma empresa de beneficiamento de vidro, Sim, desde o início. sim. Né? A Novidro foi quando só existia Blindex, né? Foi a primeira processadora do Nordeste. Olha, que Foi a bacana. primeira empresa que trouxe esse processo de beneficiamento para o Nordeste. Foi a Novidro, começou em Recife, e aí depois ele foi expandindo. João Pessoa era a unidade dele, né, que ele Sim. já tinha, e aí ele foi expandindo para São Paulo, para aqui para Filiais, né? Salvador, Filiais. filiais também fazendo o mesmo O mesmo processo, né, processo. fazendo o processamento do vidro. Sim. E aí a gente começou no vidro, né, era uma correria grande, era um mercado novo para mim, até então eu não conhecia do produto nada, Você eu não vinha tinha de esse uma outra objetivo, né? De área, liderar nada, nada de vidro. nada, nada, nada. E ele me colocou na produção, para chefiar a produção. Sim. E, assim, eu acho que foi realmente assim quando as coisas têm que ser, e foi um aprendizado, muita coisa ele não tinha tempo de me ensinar, porque Você foi se ele vivia jogando. correndo para cima e para baixo, e eu tive que aprender fazendo, Sim. né. E aí de 2004 a 2008, quando aconteceu aí depois a gente casou, tivemos um filho em 2006, que já nasceu aqui na Já vê, Bahia, já é baiano. é baiano. E aí, 2008 aconteceu essa fatalidade, que ele foi, né, assassinado em Recife. Meu Deus. E aí, nosso filho, ele tinha 1 ano e 1 mês, né? Aí haviam as outras unidades em Recife, em João Pessoa, em São Paulo, e essa de Salvador. A gente estava ali na Barros Reis, num prédio alugado. Sim. Era uma estrutura que era muito a estrutura daqui era uma estrutura muito dependente de Recife, porque Recife era a primeira. Sim, claro. Então, assim, dependia muito da importação que fazia por Recife, dos caminhões de Recife, que estava muito ainda no começo, né? E assim, o que me levou adiante foi o sonho de realizar algo que ele queria realizar e Ah, que não deu tempo, com certeza. né? E aí eu aprendi a gostar, a ter amor por esse legado. Sim. Então eu Concluir o queria sonho, né? Quer dizer, pedir a avançar com o Deus, sonho. eu Concluir não pedi se a conclui Deus que nunca. ele me fortalecesse naquela situação e que ele me ajudasse a seguir em frente, né? Porque Nossa, eu que tinha o meu luta. filho, né? No começo nós todos éramos muito imaturos, eu tinha 29 anos, os filhos dele também eram novos,
Então teve ali aquela espécie daquele conflito num primeiro Normal, momento, é que familiar, isso é normal, né, eu, assim, eu não convivia com os filhos dele, eu trabalhava com ele. sim. E teve esse conflito inicialmente. Isso também foi uma questão muito difícil Imagino. para equalizar num luto, numa cena de ter que recomeçar tudo do zero e ter que equalizar essa situação de um inventário, dessa E situação. lidar com problemas familiares mesmo, que é natural. E lidar com tudo isso. Então, assim, foi uma situação muito difícil para mim. Nossa, Não foi fácil, né? Mas, assim, eu tomei uma decisão de seguir sozinha meu caminho. nossa. Então eu propus para os meninos, né, depois a gente chegou no entendimento que, eu queria seguir o meu caminho sozinha. Os meninos, você fala os filhos Os dele do filhos primeiro dele, casamento. eles, né, e a gente depois de algumas brigas e algumas situações de desgaste, a gente sentou e disse: "Não, olha", eu disse para ele, Recife, eu não construí com seu pai, Sim, então é de fiquem, vocês, sim. fiquem. São Paulo também não, João Pessoa também não. Então, assim, eu quero ficar em Salvador, que foi onde eu comecei. E o terreno, que é lá de Simões Filho, que hoje está construído, eu comecei a construção assim que ele faleceu. Você me falou que ele só Eu tinha comprado o terreno, né? só tinha comprado o E terreno e a você gente ainda levantou estava aquele império. pagando Maravilha, ainda, sim, né. E aí eu disse: "Eu só quero ficar com essa parte aqui", que foi a parte que eu iniciei com ele, que eu lutei aqui para isso aqui. claro. O que não fiz parte, não Fiquem, é meu, é de vocês. Eu não quero prejudicar vocês, só quero seguir meu caminho em paz. claro. Pronto. E aí seguiu a vida, mas assim, eu fiquei ainda com aquela. Foi uma situação difícil, porque, de certa forma, meu filho ficou um tempo afastado da família deles, Sim, dos irmãos, dos irmãos, ficou consanguíneos, é, meio estremecido, né, por claro. conta dessa situação, desses desentendimentos todos. E aí seguiu a vida, eu segui trabalhando, construí, graças a Deus, com a ajuda de Deus. eh, o que eu pedi a Deus, o que eu vislumbrei, que era ver aquilo pronto e aquilo com vidro, né, que ver aquele estoque, começar a importar, fazer as coisas acontecer. Então, eu consegui visualizar isso, Deus me deu essa graça, a gente conseguiu colocar isso, tirar do papel, da cabeça e colocar em prática. Mas foi muita E aí coisa, né? depois, Muita coisa. muita luta, Porque né? Eu assim, equipamento, não só o espaço é, físico, né? esse equipamento, você é construir Tecnologia. outra empresa, né? Você ter que levantar tudo do zero, você ter que fazer todo o processo de instalação, eh, instalação elétrica com cabine de subestação, energia de alta tensão, Material humano também, né? Bom. material humano, tudo, né? Eu tive que construir, estando na Barros Reis, eu tive que construir uma outra estrutura, né? Sim, Lá, uma outra empresa. E lá na Barros Reis também era difícil, porque quando chovia alagava tudo, a gente tinha que subir verdade. as Ali máquinas é e eu tinha que complicado. colocar uma bomba e drenar água. Então, assim, era um sufoco, era um Rapaz. sufoco. Mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu. Aí a gente construiu os 2 primeiros galpões e depois eu vi que ficou pequeno. Pequeno. Construí o terceiro. Não, vamos mudar agora. Não, ainda não dava. Vamos construir o quarto. Aí quando Meu construiu o Deus. quarto, a gente conseguiu, o quarto galpão lá, a gente conseguiu fazer essa transição de mudança para lá. Porque o vidro ele precisa de espaço Espaço. para trabalhar, precisa de altura para passar uma chapa pela outra. Para Largura, você altura. crescer, você precisa ter espaço para você colocar novas máquinas. Você precisa ter espaço para você girar uma chapa de vidro Sim. em cima de um equipamento. Então, Manusear, ele né? demanda espaço, demanda estrutura. E tudo que eu passava ali naquele galpão ali da Barros Reis, eu tentei fazer de uma forma melhor Melhor. lá, para que eu conseguisse trabalhar de uma forma mais tranquila, né? Conseguisse entregar mais rápido, ter um produto de mais qualidade, com um prazo de entrega menor. E assim, isso ainda não acabou, porque as coisas elas vão evoluindo e agora você pensa que você já chegou num patamar que aquilo ali chegou, não, agora eu vou olhar para isso. Não, aí de repente você faz uma viagem para a China, como eu fiz agora, e você vê que as coisas já
caminharam mais e que já existe outras formas de você montar uma linha de Sim. produção e que aquilo ali que você fez, você vai ter, já existe uma outra forma de refazer Mais aquilo ali, evoluída. mais evoluída, com menos trabalho humano, com menos risco. Sim. Então, é uma Menos situação, perdas também, que menos isso é perda, é, importante. é uma caminhada contínua, porque você vai ter sempre que estar se adaptando às novas realidades, às novas tecnologias. Então, um caminhar ali contínuo, que Contínuo. você está ali para aprender, para olhar as novas vertentes, né? Então, assim, é uma coisa que não termina. Não termina. Pois é, então eu fui lá na Norvidros e eu fiquei encantada com a estrutura, automatização, com o padrão dos seus funcionários, entendeu? Sem querer aqui tá jogando confete, mas realmente tudo muito organizado, tudo muito programado, os projetos, os cortes, né? A logística, né? Tudo isso você se preocupa com o descarte, que a gente até É, falou sobre isso. isso. Sim, pode prosseguir E o seu aí relato. é uma busca contínua de melhoramento, de aprendizado, de treinamento da equipe, de substituição de algumas peças que você vê que já não estão mais Obsoletas. condizendo com aquilo, isso em relação à equipe, em relação a maquinário, né? Porque ali é um processo produtivo, ele é uma engrenagem. Então ele precisa estar muito alinhado. Muito. Porque se um dente de uma engrenagem ela desgasta ou ela quebra, isso vai repercutir em todo o sistema. Pois é, Então com certeza. um trabalho assim minucioso, contínuo, né, de estar sempre melhorando, de estar sempre vendo, Aperfeiçoando. É. aperfeiçoando. É sempre assim, sempre foi assim desde o começo. E muita novidade você viu agora nesse evento que você foi, em termos de Ó, lançamento? muita tecnologia nova, né, em relação ao nosso setor, que é o setor vidreiro, Sim. né? E essa feira que a gente foi, foram duas feiras que a gente foi. Foi o em Canton, na cidade de Guangzhou, na China, que é uma feira anual que ela começa em abril e termina em novembro. Imagina, Essa quantos feira, lançamentos. Celeste, ela passa por todos os segmentos. Ela passa pelo segmento da construção civil, ela passa pelo segmento têxtil, ela passa por Informática e tal. informática, médica, né, de equipamentos. Equipamentos. Então, ela passa por todos os setores. E depois a gente foi para Xangai, que é uma outra feira específica do vidro. Sim. Então lá a gente vê assim muita inovação, né? Essa mentalidade que a gente tinha, que na China se produzia só aquilo que não tinha tecnologia, aquilo que não era muito Já foi, bom, né? Isso já foi. e isso ficou para trás há muito tempo. Eu fui na primeira vez na China com meu esposo em 2006. Eu já fiquei surpreendida com as coisas que eu vi. A E eu inovação, né? vi que eles estavam trabalhando através já das crianças para chegar onde eles chegaram hoje, Verdade. para Pegam as crianças dominar o pequenininhas. que eles estão dominando hoje, É, né? Eh, você vê que o modo de viver, que a cultura é diferente, verdade. que eles A alimentação é estudam diferente, muito, que tudo. eles estudam É, muito, que eles fazem as coisas com muito esmero. é verdade. Você vê, a gente visitou empresas lá de maquinários e você vê que eles têm muito esmero naquilo que eles fazem. Eles têm muita entrega naquilo que eles Uma dedicação produzem. absoluta, É né? uma dedicação É, que às vezes a gente sente falta aqui no nosso país, verdade. É verdade. entendeu? E assim, eu vi muita tecnologia, coisas que já estão lá adiante, tipo no nosso segmento. Cortar, fazer furação e recorte no vidro com água e abrasivo. Sim. Hoje eles já estão desenvolvendo isso com a luz do laser, Olha, que né? maravilha. Hoje aquelas bancadas de cooktop, Sim, aqueles furos, aqueles cortes tudo precisos. ali é a laser. Nossa, Não é água, não é abrasivo, não é nenhuma ferramenta diamantada. Isso ficou no passado. Hoje é tudo laser, sim. né? E os painéis de energia solar, também aquelas incisões, aqueles furos, eles são feitos Tudo a todos a laser. laser. E essas empresas que trabalham hoje com isso, elas estão migrando para a engenharia, para o caso do vidro na construção civil, de adaptar esse processo de laser no nosso segmento. Que maravilha Só isso. que hoje, o que que ainda eles estão trabalhando? Quando eu lapido um vidro, a borda dele, ele reflete ali
Sim, aquela massa do vidro. sim. E quando o laser vem, encontra a luz do laser com a luz da borda do vidro, ele desvia a luz do laser. Olha, Mas eu acredito que daqui a um ano, quando tiver essa feira de novo, já isso resolveram já é uma isso. coisa que já vai estar solucionada, Quer porque dizer, passos rápidos. eles trabalham muito rápido nessa questão de tecnologia. Então, assim, a gente vê processos totalmente Você me automatizados. falou duas coisas que eu não esqueci. Uma, que é a placa solar, vamos dizer assim, a captação solar já vai estar no vidro das É, janelas, né? exato. E outra coisa foi que você me disse que a antena já vem no vidro, É, que é no caso do celular. uma das Não sabia disso. das fábricas de vidro, né, que é a AGC, que é Sim. uma empresa que ela está em vários países, né, e eles desenvolvem muitos produtos novos. Muitas vezes esses produtos eles não vêm para o Brasil por questões de Não tem inviabilidade público, talvez, econômica, sim, ou viabilidade né? econômica. Mas eles têm produtos lá fora, como esse vidro AGC antena, que a antena, porque se a gente pensar, a AGC hoje ela fabrica o vidro do celular. Sim. O seu celular, ele tem uma antena. Essa antena, ela tá no No vidro. vidro, isso para mim foi uma E surpresa, é uma isso, eles curiosidade. em outros países já existe o vidro do fechamento, a antena, a repetição do sinal, ela já acontece na massa do vidro, Que coisa, então né? vamos Você dizer, não na vai, janela já vai vir. na janela você já vai ter isso, no fechamento você já vai Que ter isso, porque maravilha, né? assim como está no vidro do seu celular, vai estar no vidro lá do seu fechamento, Nossa, né? que Então, praticidade, né? isso a gente não sabe quando vai chegar no Brasil, Mas está né? vindo, né? Mas vai No chegar. vidro do carro, por exemplo, já pode ter também a É, antena do celular. Não tem mais aquele exatamente. problema de você estar numa estrada e tem uma área cega. Ah, não, não pegou o celular. Então Isso, ali já vai isso. ter uma. Que coisa isso. Tem outros, tem outro vidro deles que é o alho, tem na internet isso no YouTube. Em outros países isso se usa. Esse AGC antena, esse outro vidro alho é que você, junto com a automação, com o Sim. pessoal de automação, você programa ele e ele vai se tornando como se ele vai escurecendo o ambiente. Olha, Só que você vai colocando isso com automação em porcentagens, sim. né? Em porcentagens você vai escurecendo. Aí o vidro já tem um controle solar, já tem essa questão que no Show, nossa. próprio vidro vem a questão de você controlar a luz sem ter que usar uma cortina, tudo isso embutido Olha no que próprio vidro vantagens, né? com automação. Aí lá vai vidro com LED, né? Na própria massa do vidro já vem o Um LED LED. que você liga no Nossa, processo de automação e lá você vai colocar a imagem que você quiser divulgar, espetacular. né? Então, assim, muita tecnologia. O vidro, ele vai embarcar cada vez mais, muita tecnologia, né? O vidro, aquelas placas de energia fotovoltaica ali são vidros, né? São vidros. E futuramente, né, a AGC, ela deu um treinamento para a gente, por isso que eu estou passando isso para Sim. vocês. Mas É, você sempre fala com muita propriedade. Eu, quando fui lá na sua empresa, eu fiquei encantada, porque você sente que você é preparada. Não tem dúvida, não engasga, sabe? é que a gente gosta de aprender E transmitir, e né? vai estudando e É. vai aprendendo e vai passando isso, que são coisas que vão acontecer, que já acontecem hoje em outros Sim. países, né? Então, E assim, essa conexão, né, com o Oriente, com as empresas que é, fabricam, que você, na verdade, beneficia. Eu é, gosto de deixar isso claro, porque muita gente não sabe. Eu, por exemplo, vim entender isso em uma Casa Cor que eu participei, né? Então, tem as empresas que fabricam, as empresas que beneficiam e as que estão na linha de ponta, né? Que é que faz a medir, instalação, instalar, isso. exatamente. É uma cadeia, Uma né? É a cadeia. fábrica que produz o vidro, Sim, aí depois da fábrica vem o processador, que no caso seria a Norvidro, sim, que pega aquele vidro em chapa e vai fazer todo o processo de sim. transformação, e depois tem o pessoal da instalação, Instalação. que vai fazer a medição, que vai fazer a colocação desse vidro, né? Que vai executar o Executar projeto, o projeto, né? Eu vou realizar o sonho do executar cliente e do eu vou profissional. executar o produto, a Norvidro vai executar o produto Sim. e a vidraçaria, no caso, ela vai executar lá o É projeto. o toque final, É o né? toque final, né? E E você trabalha com a GC e com a Vivix, não é eu isso? trabalho com a GC, trabalho Com com a esses Vivix, fornecedores.
A gente importa, a gente trabalha com a Sebrae Ah, a Sebrae também. também, né? É isso. Agora a gente também está fazendo aí uma questão com a Guardia. Então, assim, a gente trabalha com várias fábricas, né? Então aqui no Brasil chega pra gente a Guardia, É, a AGC, a Sebrae e a e a Vivix. Vivix. O Brasil, ele tem 4 fábricas, Sim, né? entendi. Quando a gente compara o Brasil com a China, é, um- é, é, É é uma brincadeira, né? infinidade. O Brasil está engateando ainda. É uma É, infinidade, entendeu? sim, São muitas fábricas, né? Muitas fábricas. Voltando lá na questão da tecnologia que o vidro vai embarcar, né? sim. Então, mais na frente, né, daqui a uns anos, a gente vai ver uma fachada de prédio que o vidro ele tem um controle solar, ele vai usar aquela energia solar, ele vai captar como se fosse a A placa, placa solar. né? E você vai poder controlar e captar a energia do sol, né? Para poder Você você veja, né? reutilizar Benefício da natureza, sem não precisar isso. tanto de concessionárias que às vezes nos encarecem Exato, tanto, né? exatamente. Então, assim, vai no decorrer da caminhada, cada vez mais esse vidro ele vai embarcar tecnologia, né? Hoje na China, a gente percebendo lá e conversando com as fábricas, hoje aqui no Brasil, a gente usa um tipo de vidros de controle solar, né? Lá eles já usam um outro tipo de vidro de controle solar, que é um vidro Low-E, né? Em toda a construção da China utiliza esse vidro Low-E, que é um vidro que ele já tem uma característica de controle solar bem mais eficaz Mais do que o evoluída. vidro que a gente utiliza aqui, Entendi. né? Então, assim, você vê que já é um mercado que ele já está Evoluído. mais evoluído, que a fábrica, quando ela vê, produzir o tipo de vidro que usa no Brasil, hoje, ela vê como se fosse um retrocesso Nossa. em termos de vidros especiais, né? Em termos de vidros especiais. Então, assim, essa mentalidade de que em qualquer setor hoje, né? A China não é bom. Não, Eu sou fã, fã tira da China. essa mentalidade da sua Cabeça, né? cabeça. Você tem que ir lá, você tem que estudar, você tem que ver como aquele país se desenvolveu, como ele se Não é à toa, né? tornou. Não é à toa. E assim, eles investem, eles se prepararam para estar onde eles estão. Desde criancinha. Desde das crianças pequenas. Meu filho hoje estuda num colégio fora, e lá onde ele estuda tem, só para você perceber, tem classes de asiáticos, Olha, só de separados. crianças asiáticas. De, de quanto número é tão grande, E eles já devem vir entendeu? mais amadurecidos, vamos dizer, porque a gente aqui cria o bebê como um bebê, o menininho lhe ajudando em tudo. Não, eles já pegam as crianças pequenininhas, já botam como mini adultos. Eu fico impressionado. É na Eles dança, no esporte, né? Eles Na têm uma tecnologia. outra cultura, né? Lá É, uma coisa também interessante é que assim não tem o SUS que tem aqui. sim. O governo entende que você é responsável pela sua saúde. Olha. Então você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que fazer exercício Você não tem que ser um físico, problema, né? você Depois não para o tem que governo. ser o problema para o governo. Que coisa. Você é autorresponsável Claro, lá. claro. Lá ele enxerga como um país autorresponsável. Eu vejo assim que, mas a China é um país comunista. É uma coisa que não casa muito, porque é um país mais aberto para negócio, Pois é. né? É um país muito aberto para negociação, para importação, para exportação, para tudo. Tudo que você imaginar hoje se produz muito na China, Sim. né? Então, o que eu vejo também, o que eu vi lá, é que, assim, não é que seja um país comunista, mas eles filtram os conteúdos, eles não deixam outras culturas invadir a cultura deles. Às vezes com Eles teorias distorcidas, né? protegem, Imagino que seja eles isso também. protegem É, a cultura deles, sim. né? Eles não deixam a cultura deles aberta para tudo entrar lá e como a gente tem um país muito aberto aqui no É. Brasil, para tudo entrar, Aqui já é escancarado demais. eles filtram. Esse tempo que eu tive lá agora, eu vi muito Caminho. por esse caminho, sabe? Entendi. Mas é bastante interessante, assim. Agora, o que eu acho que falta muito aqui no Brasil é, primeiro, estudo.
vamos dizer, lá na China eles já começam desde cedo, isso que você está falando sobre a responsabilidade de cada um, né, sobre cada Isso, qual. Desde cedo, você já aprende o que tem que comer, o que não tem que comer, o que é saudável, o que não é, entendeu? O que é correto, o que não é. Aqui não. Eu, por exemplo, nunca tive esse treinamento. Eu comecei a me reeducar com a alimentação agora, há pouco tempo, quando comecei a passar mal com alguns alimentos que não eram saudáveis. Lá não. Você vê que eles é, comem bem desde cedo, né? é. E também uma coisa que uma fábrica explicou para a gente, e que a gente percebe, que as mesas lá são todas redondas. Por que Todas. isso? Por quê? Porque as pessoas ali é um momento de comunhão, que as pessoas têm que conversar e têm que conseguir Interagir. visualizar umas às outras, né. É que a mesa retangular e quadrada já não nos dá É, esse benefício. né, então eles prezam muito por esse momento da refeição, né. Então, assim, você visualizar outras culturas, tanto no seu segmento, quanto no O modo olhar de deles, né? viver, né, o olhar Ouvir o que eles têm para deles, dizer, né? sempre é interessante, Sempre, essa sempre é troca interessante. cultural. A gente não tem que achar que nós estamos no bam bam bam. Então tem Não, que ouvir, tem que ser humilde, entendeu? Para entender, né, o porquê daquela cultura, o porquê daquele posicionamento, né? exatamente. Então eu realmente sou fã deles, acho assim, eles admiráveis, admiráveis. E me diga uma coisa, Luiz, o maquinário também vem todo de lá. Ó, antigamente, Celeste, o que a gente tinha de padrão eram máquinas da Itália e Uhum. máquinas alemãs. Pois é, porque o alemão Mas era muito forte hoje nessa parte de tecnologia. assim, a China ela domina, Nossa. né, domina em tecnologia, domina em maquinário, ela não deixa nada a dever para os outros países. Eu acho que assim, talvez só o design é que eu vejo que a Itália se destaca bem mais do que todos, né? E eu ia muito às feiras de Milão, vou sempre, né? Mas ia muito a umas feiras em Colônia, que era na Alemanha. O que eu notava era isso. Na Alemanha não tinha a bossa do italiano, mas tinha o maquinário e a tecnologia, né? É. Então hoje a coisa já mudou pelo que você está me falando. Na China Não já, são mais só eles, né, não são a mais China chegou só junto, eles, vamos a dizer China assim. chegou junto, né, Isso. a Alemanha ela continua desenvolvendo novas tecnologias, mas não só mais ela sozinha, né, Não tem a supremacia. a China ela faz tecnologia também, Que né. maravilha isso, né? Então isso é bom, porque é mais uma janela, né, é mais uma É. janela, você não fica refém de um país só, né, A você Guardian, por exemplo, é francesa, né? A Guardian, eu não sei, assim, como eu não trabalho muito com ela, eu não sei, mas se eu não me engano ela é É americana, a americana? Guardian, é Eu pensei que ela era americana. francesa. Então tem essa coisa. No vidro você tem a China, né? Tem então o produto americano. É, no Brasil E aqui que a gente origem tem mais? Sim, 4 fábricas. sim. Uma 3 são multinacionais e uma é capital 100% nacional, que é do grupo do Cornélio Brenan, que é em Recife. É, que é o grupo Nós Vivix, temos né? uma É. fábrica do Nordeste, Eu acho né, produzindo admirável vidros no tudo que eles fazem, Nordeste, né? né, então nós temos essa fábrica hoje, que é a Vivix. E o vidro aí ele se produz aí em todos os países, na Turquia, né, tem várias fábricas que têm plantas em vários países, Sim, assim como a claro. AGC tem outras plantas em vários países Sim. também, não só aqui no Brasil, né. Então, tanto você pode adquirir esse vidro aqui, como você pode também importar o vidro. Então, tem esses caminhos que você vai vendo o que é melhor para a empresa. Então você tem que lidar com importação, Sim, exportação, com essas guias com a todas. questão da importação, sim, né. Sim. Com a questão da importação, sim. O nosso mercado, ele é um mercado muito competitivo, então, assim, às vezes o custo Brasil, eu acredito, ele é um custo muito elevado Verdade, de os impostos. impostos, né. Então, o custo Brasil sendo tão alto, muitas vezes um produto vindo de fora, ele vai ter um valor mais Agregado maior. competitivo. Ah, sim, entendi. Ele vindo Também sem com ser fabricado aqui, né? isso, Sim. também com qualidade, também dentro das normas, entendeu. Mas acredito eu que pelo custo Brasil, sempre há uma diferença, Eu né. comentava isso com uma cliente minha, ela mora nos Estados Unidos há muito tempo, marido é americano. Aí ela me disse,
ela está comprando os móveis para aqui. Eu comprei um sofá italiano para os Estados Unidos, para minha casa, e saiu muito mais barato do que os sofás daí. Aí eu disse a ela, aqui, minha filha, os impostos são sócios das empresas, né? As Exatamente, taxas governamentais. Então, o que vocês não têm lá é esse abuso. Né? Então, exatamente. por que que o mesmo sofá, no mesmo tamanho, com o mesmo tipo de tecido aqui, o brasileiro é muito mais caro? Eu disse a ela, é isso aí. Quer dizer, ela recebeu nos Estados Unidos o sofá italiano, saiu mais barato do que o que está comprando aqui. Custo de imposto. É o Imposto. custo mais alto que a gente tem. E às vezes a pessoa não sabe, né? Eu estava dizendo a ela, o percentual que é altíssimo, é um É. sócio. Um É sócio. uns 30, mais de 30% de Isso imposto. que eu disse a ela, em torno de 33 por É, aí. mais de trinta por Absurdo, cento de né? imposto. Então é muito mais Isso negócio. onera muito. Agora, e prazo desse produto que vem para você? Você tem que pedir com a distância A bem gente grande, pede a gente faz uma programação com antecedência. certo? Tem países que esse produto vai chegar aí com 60 dias, tem países que vai levar 90 dias, Sim. e tem um transit time grande. Então você tem que estar sempre com a produção, Além, né? Sempre. sempre com uma programação. Agora sim, a gente não trabalha 100% com importação, né? Importação é uma outra via. A Claro. gente trabalha também com o mercado nacional, né? Então a gente não deixa faltar matéria-prima, porque eu tenho Por que isso, né? Porque você garantir. tem o socorro aqui também no É, Brasil. também. E a gente tem que ter a mercadoria, o vidro dentro do galpão nosso, Claro. né? Aqueles que mais saem, a gente tem que ter no estoque, porque senão, mesmo que seja aqui no Brasil, eu não consigo atender o prazo De imediato, de né? imediato do Tem. que o cliente procura. Sim. Então, já tenho que estar com esse vidro aqui, não em São Paulo, não em Recife, não no Tem que estar Rio. dentro da sua Tem casa, que estar dentro é, do galpão do lá, porque galpão. senão não consigo processar e entregar de forma ágil, E né? para Porque o fazer esse vidro, o planejamento mesmo, processamento do vidro, ele é muito, ele acontece de uma forma muito muito rápida. rápido. Você vê um armário planejado, as empresas aí pedem 30, 45, 60 dias. O vidro 90 às vezes, não. O vidro o cliente pede, ele quer com menos de 5 dias. Ele quer exato. com 2 dias, É, ele precisa com 3 dias. Então, é um processo que tem que ser muito rápido, sim. né? Agora, o que lhe dá mais rapidez, o temperado ou o cristal? O vidro comum, ele tem menos etapa no processo, Sim, porque eu não tempero. Mas, como por questões de segurança, ele já não é tão utilizado, sim. né? Então, o que mais utiliza hoje é o É o temperado. temperado. E aí lá vem a norma trabalhando no guarda-corpo, que tem que ser 2 processos. Eu tenho que temperar, depois laminar. Isso cada vez mais, os especificadores, os arquitetos, o pessoal da vidraçaria que está na ponta sempre está cada vez mais conversando com o cliente sobre a importância desses vidros, Certo. colocar o vidro certo, a especificação correta no No local local certo. correto, porque o vidro temperado ele é para uma determinada situação. Às vezes o Sim. consumidor final ele fica pensando, o vidro não pode quebrar. Não, isso é uma mentalidade É errada. uma lenda. O vidro ele quebra. Sim, E por que ele quebra? Ele tem que passar por processos de segurança, sim, que é a têmpera, que é a laminação, sim. para que quando ele quebre, ele não acidente alguém, Exatamente. né? Que é o caso do vidro de automóvel e um vidro de Exatamente. mesa que você pode estar Isso. fazendo uma Um refeição e quebrar. vidro, um vidro temperado aqui, um vidro temperado, se ele quebrar, se ele estiver dentro da norma, que isso tem que ser feito testes, a empresa tem que ser certificada pelo Inmetro, porque nós fazemos corpos de prova Claro. e mandamos para lá e eles fazem todos os testes. Então, se passou, estão tudo dentro da norma, vocês podem aqui usar o selo do Inmetro com número tal, tal, tal. Esse produto é um produto certificado. Claro. Você pode ver que hoje todo produto que você compra, um liquidificador, um ar-condicionado, um carro, vem o selo do Vem o Inmetro. selo de Por quê? metro. Porque aquilo ali passou por teste. Foi Exatamente. testado. É, Antes de colocar para vender, foi feito o teste. claro. Aquilo que não tem esse selo é porque não foi feito o teste. Se não foi Exato. feito o teste, você Você não corre sabe risco. como é que você está produzindo aquilo ali. Se aquilo ali Exatamente. tá seguro, está dentro da norma, ou se não está. Né? Exatamente. Então, as pessoas também precisam atentar sobre isso. O Isso. consumidor final precisa começar a atentar sobre isso Exato. também. Vidro não é vidro. Não é assim. Não é É qualquer vidro, é tudo coisa. igual. É. Não é um Não. substantivo apenas. É. Tem o vidro que tem que ser processado da forma correta, Sim. né? É certificado por um órgão competente de segurança, como é o vidro do Inmetro, o vidro que é certificado pelo Inmetro como o vidro da Norvidro.
e tem os vidros que são específicos para determinadas colocações, Exatamente. né? Com as suas características. Exatamente. Um vidro temperado só, eu não vou poder utilizar ele num guarda-corpo. Claro. Não. Porque se eu usar um guarda-corpo solto com vidro temperado, ele é 5 vezes mais resistente que um vidro comum? É. Mas se ele sofrer um impacto muito grande, Estilhaça. ele estilhaça, vai deixar o vão aberto e alguém pode cair Cair lá. de um andar para o outro. Sim. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar esse vidro por 2 processos de segurança. Eu tenho que temperar, depois eu tenho que laminar esse vidro. Aí sim, se ele sofrer um impacto, ele vai ficar lá preso. Claro. Né? Ele vai Ele não fragmentar, estilhaça, vai. não derruba a Ele pessoa. vai fragmentar, mas o vão ele não vai ficar aberto, né? Exatamente. Hoje já estão lançando, tem no PVB, tem 2 tipos de laminação. Tem a laminação com PVB, Sim. que já tem os PVBs estruturais, que são aquelas pontes, que você vê fora, vê umas pontes passando pelo abismo, toda de vidro. Sim. Ali é um processo de Já vi. temperado, laminado com PVB estrutural, que é um PVB uma película que, se o vidro quebrar, ela não afunda. Sim. Hoje já tem pesquisas que eles estão desenvolvendo já um EVA, né, uma película de EVA estrutural, Sim. para esses guarda-corpos, para que quando eles quebrem, eles não afundem, Entendi. né? Então, assim, você tem que ter o vidro específico, o processo específico, conforme a norma, para determinada situação, né, dentro do seu projeto. E é o que eu digo, a importância do arquiteto, idôneo também, porque não adianta pegar um profissional, a importância dessa conexão do profissional com o vidraceiro, onde você for encomendar, com o beneficiador, né, com o fornecedor, para ter conhecimento, né? Não especificar errado. E não ser iludido também, né? Porque estávamos outro dia comentando sobre isso. Se você não pega uma empresa, como por exemplo a Suji Vidros, que Sérgio é um menino comprometido, informado, entendeu? Inclusive o vi lá dentro da sua empresa, ele dominando tudo, sabendo tudo. Você pega uma pessoa frágil, fraca de informação, e lhe passa a informação errada. Aí você vende esse peixe para seu cliente, né? Isso. Então o cliente compra um produto errado. Isso. Esse esclarecimento do profissional e esse entendimento, né? Exatamente. Isso a é importante vidraçaria- porque a gente está mexendo com a segurança das pessoas. Exatamente. Né? O vidro ele tem que ser um material de segurança. Tem que passar por processos de segurança. Sim, né? e acompanhar esse certificado, como você Isso. fala. Eu, anos atrás, usei, ainda não tinha Casa Cor aqui na Bahia, foi a Encol Decora, né, da empresa Encol. Eu fazia todos os decorados, e aí eles me chamaram para um ambiente decorado que ia virar um prédio depois. Eu escolhi a varanda e fiz um piso de vidro naquela época. Aí eu fui me consultar com a empresa, saber detalhes, entendeu? Como é que eu ia fazer aquele piso de vidro, muito antes do Sorro ter instalado dele e outros aí, né? E foi uma maravilha. Botei embaixo um lago com carpas e tal, ficou super diferente. Entendeu? Eu digo, não quis prêmio luxo, eu quis prêmio originalidade. Mas para isso eu fiquei embasada. Aí alguns colegas, porque isso pode quebrar, vai acidentar alguém. Eu disse, não vai acidentar, porque está dentro das normas. Isso. Eu fui orientada, então assim, liguei para a fábrica, procurei todas as informações, o vidro veio adequado, um vidro laminado e resistente também. Então isso é muito importante. Outro serviço assim que é muito importante para os profissionais arquitetos, Sim. né? As empresas que estão na ponta, não são todas, infelizmente, que sabem fazer essa orientação. Verdade. Mas a empresa, as fábricas, elas disponibilizam arquitetos que são especificadores. Exatamente. Então, a AGC tem, né, na pessoa de Cíntia, que é uma especificadora, então ela disponibiliza esse especificador para orientar o arquiteto no projeto dele, o que é que vai especificar, qual é a posição de sombreamento, qual é o melhor vidro. Então, elas têm esse apoio. A Sebrae tem, a AGC tem, a Vivix também tem. Então, elas disponibilizam essa linha para vocês que são especificadores também ter esse apoio. Né? Fala a mesma linguagem da gente, né? Aquela Exatamente. Além de ter a própria vidraçaria na ponta também fazendo essa orientação, as fábricas elas também disponibilizam esse canal
né, de orientação para os profissionais arquitetos E também. muita gente não sabe, entendeu, Luiz? Outro dia Não mesmo eu sabe, liguei não para a tem Vivix, conhecimento, é. liguei para a Vivix e me entendi exatamente com o Isso. departamento técnico. Aí até o vidraceiro me disse: "Ah, a senhora está me atravessando." Eu disse: "Não estou lhe atravessando. Você está vendendo o produto. Eu estou querendo informação para passar certo para o meu cliente." E eu Exatamente. não liguei para o departamento comercial, eu liguei para o técnico, eu disse para É, ele. Aí ela isso. me esclareceu tudo, entendeu? Porque eu queria usar um vidro colorido, queria usar um vidro que tivesse proteção solar e uma série de coisas. Ela me esclareceu tudo. Isso. Apenas isso. E depois eu me reportei novamente à É. vidraçaria, né? É um serviço informativo que vai lhe Isso. ajudar a especificar o melhor produto para aquela determinada situação no seu projeto. Para lhe Então dar isso um é apoio. um apoio. Para uma solução assertiva, né? Exatamente, para uma solução assertiva e É, dentro da norma, isso. né? Cada um ali fazendo um braço desse trabalho de melhor de especificar o produto de segurança, né, do jeito que tem que ser. Exatamente. E me diga uma coisa, seu filho, você pretende que ele siga essa caminhada do pai e a sua? Meu filho, eu deixo ele muito livre assim para essa escolha, Sim. né? Eu vejo que a gente tem que ser honesta com nós mesmos e eu vejo que ele não é um menino de muito estudar, de muito ficar com livro. Sim. Ele é mais das Deve ser criativo exatas, também, não é não? né? Mais das exatas. Ele não é Ah, aquele aluno, ele é inteligente, mas ele não é dedicado, sim. né? Então o que que eu fiz? Inclusive, assim, a gente teve esse tumulto na época que o pai dele, né, que o Do meu marido falecimento. faleceu, mas graças a Deus, Celeste, eu consegui resgatar, né, nós, eu não vou falar eu, porque isso Claro. depende deles, dependeu De deles todos. também de Claro. aceitar o nosso perdão. Peguei meu filho, fui lá em João Pessoa, conversei com o irmão dele. Ó, eu tô aqui para te pedir perdão se eu fiz alguma coisa, se eu tomei alguma atitude que não foi o que você esperava, mas É. naquele momento eu decidi melhor seguir meu caminho sozinha. Você Mas estava numa crise é, total, né? foi muito tumultuado Profissional, para todos afetiva, nós, para né? todos. Para todos, a gente não tinha a maturidade que a gente tem Para hoje, receber né? aquela Quantos anos situação. isso faz? Então, quanto de maturidade eu ganhei e eles ganharam, Claro, e a gente vai vivendo e a gente vai vendo o que que realmente vale a pena claro. nessa vida, né? Então, a gente entrou no consenso, a gente se perdoou, hoje a gente convive bem, graças a Deus. Meu filho está se aproximando da Dos família irmãos. do pai, dos Ah, que bom. irmãos dele, isso é importante para ele, é E são importante quantos para mim irmãos também. do outro casamento? É um casal. Ah, são Túlio, 2. Túlio César, que também ficou no vidro, né, e desenvolveu, já tinha a empresa dele, desenvolveu ainda mais e Que bom. parece muito com o pai, assim, muito visionário, que o Então o pai dele pai também era deixou um exemplo altamente admirável, visionário. né? É, Deixou, deixou. é. Ele começou a trabalhar com 10 anos de idade, menor aprendiz, Que né? Ele maravilha. ficou órfão. Eu tenho a carteira de trabalho dele assinada, ele trabalhava num balcão de uma farmácia. Olha Ele que comprou a gracinha. empresa que ele trabalhou. Sim. Então ele era um homem realmente assim visionário, E a né? menina também segue o E caminho? a menina também segue o legado, né? Sim, do pai. Ficou lá em Recife, na unidade de Recife. A gente também tem essa aproximação hoje. Eles com ele, meu filho com os sobrinhos com ele, graças a Deus. Essa viagem agora, acho que eu fui para a China, eu fui com 2 netos do meu marido, Ah, que né? legal. Então E isso seu menino foi também. também, né? Não, Ah, ele não? ele está estudando fora, né? Como ele Ah, não era sim. muito adepto, assim, da questão da dedicação ao estudo e não queria fazer área de saúde, Sim. eu disse: "Não, então vou lhe mandar para um colégio interno na Inglaterra para você poder aprender inglês". E Olha que não bacana. só pela questão do inglês, mas ele ter autonomia, Também é bom. porque lá ele lava a roupa dele, ele passa, ele tem limite, ele tem Vivenciar outras horário para situações, tudo, né, também. É. vivenciar outras situações. Hoje ele tem uma maturidade muito maior do que se ele estivesse na nossa casa, porque casa de mãe a gente sabe como é, tem tudo no Coração de tempo mãe e na hora, exatamente. né? E a pessoa sozinha, num país, num internato, onde você está ali, você tem que Se virar. cumprir. Na Inglaterra, o inglês ele é muito sistemático Sistemático, você usou o e termo certo, eu tudo estava tem buscando. que ser no horário, o horário de Muito acordar, programados, tudo é, muito programado. Isso traz uma disciplina muito sim. grande para a vida, para a pessoa. Então, São muito cheios de esse rituais e de é,
eu acho que isso é um aprendizado de vida Verdade. também, não é só a língua, né? É um aprendizado realmente de De vida. vida, de Aí, vida. quando ele chegar, ele diz: Não, agora eu acho que eu quero fazer economia. Beleza, então quando você chegar agora em junho, você vai estudar. E se você quer economia, você vai ter que estudar e se esforçar para você Ele está passar. quantos anos? 18 Ele já? está com 17, 17. vai fazer Mas 18. vou lhe dizer, viu? Esse olhar apurado para o estudo às vezes muda. Eu, por exemplo, minha mãe sempre conta que eu fui até o ginásio uma aluna mediana, né? E eu era pintona mesmo. Eu não era burra, tá? E aí, mas eu era uma aluna mediana. Eu estudava o suficiente para passar e acabou. Quando disse tem que ir para o vestibular, que eu exatamente fui para o científico, minha mãe disse, mudou, virou outra pessoa. Minha mãe disse, não acreditava que só tirava 10, 10, 10. Eu, não, o que aconteceu? Foram os hormônios e tal. Mas não foi. Aquele momento eu amadureci. Quer dizer, eu não estava preparada no ginásio para achar que eu tinha uma grande responsabilidade na vida. Pronto, aí fui 10, 10, 10, 10, fui pro vestibular. Aqui opções, só arquitetura. Se perder, perdi. Passei. Então minha mãe disse que conheceu uma pessoa que depois virou outra pessoa. E às vezes acontece isso, entendeu? Então É. assim, ele na idade que está, ainda não deu start, né? E talvez daqui a um ano mais ele já E assim, essa sugestão de amadureça. colocar ele no colégio, de fazer esse investimento nesse internato, foi até o irmão dele que deu. Porque Putz. ele enviou os 3 filhos dele para lá. Sim. Então, assim, ele me deu muita segurança Ah, ele mesmo que nesse passou. processo. Ó, Ah, que Luiz, faz bacana. esse investimento, coloca ele lá que tu não vai se arrepender. Bacana E isso. aí eu embarquei e ele não queria ir, mas eu coloquei o pé na parede, ó. Você tá com 16 anos, chegou a hora de você sair desse Sim, quarto, desse videogame, isso. e chegou a hora de você construir o seu futuro. Abrir os horizontes. É, Aí você já está matriculado e você vai. claro. Ponto final. Não dei poder de escolha a ele, porque a Pronto. gente que está, nós que somos pais, a gente tem que assumir essa responsabilidade de direcionar o nosso filho. Concordo, concordo, Não deixar ele fazer o que concordo. ele quer, o que ele acha. Não, você vai por esse caminho aqui. Lá na frente eu te dou, quando você estiver mais preparado, aí eu te dou o poder da escolha, mas Isso, você vai ter que fazer claro. Mas por você fez bem. você, né? Engessou para poder daí em diante a coisa. Exatamente. Aí também, né, joguei ele para o mundo, porque a gente não vai, primeiro não é legal conosco. Sim, Eles têm que ter a vida deles. claro. A gente tem Você cria filho para o mundo, você né? cria filho para o mundo, ainda mais filho homem, Sim, né? E a gente também tem o nosso tempo aqui. claro, Então a gente também. quer também ficar tranquila que os nossos filhos, eles vão estar bem sem nós estarmos aqui. Então isso também é um processo de De preparação, preparação. Você né? está É certo. fácil? Não é, Não é. mas é necessário, É. né? Então Porque é essas diferente do coisas animal, né? Que a égua já para o cavalinho sai andando. A é, gente vai monitorando até 18, 20 ou mais, né? Eu vejo muitos filhos aí é, dentro de casa com 30 anos não tem é, coragem de sair, né? O é, ser humano é diferente. é. Luiz, querida, um papo maravilhoso. Eu sabia que ia ser inspirador. Espero que quem nos assista goste, sabe? Que é uma história de vida realmente muito bonita. E estamos abertos aqui para qualquer momento que você queira vir falar. Temos um time, né, para acabar, porque senão fica muito longo Uhum. o episódio e as pessoas realmente não sentam para assistir tanto. E próximas vezes estamos aqui às ordens para qualquer outra situação que você queira É. trazer de novo. Também me coloco à disposição pessoalmente, quanto em nome da empresa Norvidro Sim, também, e maravilhoso. lhe agradecer, né, por essa oportunidade, por Agradeço esse eu. carinho, né, por esse reconhecimento e o seu trabalho de trazer pessoas aqui que possam contribuir de alguma forma, sendo de forma profissional, sendo de uma inspiração Isso. humana para outras pessoas, né? Eu Exatamente. acho Aqui que está aberto para tudo, sabe? é um Para o trabalho. operário, para o fornecedor, para o empresário. Essa é a minha ideia, tá? Eu acho que a gente sempre aprende com tudo e com todos, né? Exatamente. A Você disse gente tem certo. que exercer essa humildade Isso. de estar sempre na posição de aprendizado, De né? ouvinte, De né? ouvinte, de aprender, né? Porque Exatamente. é essa construção do ser humano, é uma construção eterna. Essa é a minha ideia, exatamente. É trazer inspirações, é o que eu digo, não importa o sexo, nem o gênero também. O nome é Mulher Decor, porque surgiu, né, do meu documentário, que eu até já lhe disse que você deve fazer um longo documentário da sua vida, é muito interessante. Até porque fica esse legado também, né, para outras gerações.
Então surgiu esse nome Mulher Decor, mas é aberto para qualquer gênero e, né, e qualquer situação interessante sobre o nosso assunto. Eu agradeço e fico à disposição. E Obrigadíssimo. parabéns pelo podcast, pelo Obrigado, minha trabalho. linda, obrigada.